Eu juro que esse ator e esse ator não estão atuando. Kevin Nash é um lutador de 2,10 metros e 150 quilos que resolveu virar ator. E um dos papéis que ele fez foi o Russo em O Justiceiro. E em uma cena do filme, lutava contra o protagonista, que pegava uma faca obviamente falsa e fincava no ombro do Kevin. Só que no estúdio, por algum motivo, algum idiota trocou a faca falsa por uma faca real. Então na cena, o Kevin tava sendo esfaqueado de verdade. Essa cara de raiva era completamente real. E essa cara de medo por ter esfaqueado um maluco de 2 metros de altura também. O Thomas Jane ficou tão mal com o que aconteceu que ofereceu dinheiro como pedido de desculpas. Mas o Kevin pediu só uma cerveja. E acredite, piora. Porque algumas cenas que parecem normais são na verdade atores quase indo jogar no Vasco. Na cena de Stranger Things em que a Eleven tava lutando contra o Billy, essa expressão da Millie Bobby Brown não era só atuação. Eles estavam gravando essa cena há várias horas e por isso a atriz estava extremamente exausta. Então essa queda foi a reação genuína dela ao cansaço. No filme Malévola tiveram um problema. Precisavam de uma criança pra